passagem, ela é um símbolo, aleluia, daquilo, um simbolismo daquilo que Deus, aleluia, Ele queria trazer. Deus, Ele queria aplicar, aleluia, uma lição, aleluia, para o povo, aleluia, e para os discípulos, aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas para poder, irmãos, a gente entender, aleluia, a parábola da candeia, é necessário que a gente entenda a parábola do semeador. Por quê? Porque a parábola da candeia, ela está ligada, aleluia, à parábola do semeador. A palavra de Deus vai dizer que se ajuntou uma grande multidão, aleluia, os seus discípulos também, aleluia, estava presente naquele ambiente, porque entendemos, aleluia, que onde Jesus ele estava, entendendo que por onde Jesus ele passava, o seguia uma grande multidão. E a palavra de Deus vai dizer: um semeador saiu a semear, e a sua semente, enquanto semeava, aleluia, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. A segunda, aleluia, semente vai dizer que caiu, aleluia, entre as pedras, ou seja, entre os pedregais. A terceira, aleluia, semente, a palavra vai dizer que cai em meio aos espinhos. E a quarta semente, a palavra vai dizer que essa sim, aleluia, caiu em boa terra, e essa ela cresceu, aleluia, e produziu frutos dignos, aleluia, para a glória de Deus, aleluia. E irmãos, os discípulos ali ficaram, aleluia, sem entender, aleluia, porque Jesus ele estava, aleluia, trazendo aquela parábola. E Jesus, observe que ele vai dizer: a vós vos é dado, aleluia, conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Aí Jesus, irmão, ele vai trazer agora a revelação, aleluia, daquela parábola. Ele vai dizer: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que se não salvem, aleluia, crendo. A segunda, ela vai falar: os que estão sobre pedra, estes são os que ouvem a palavra, até recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação, aleluia, desviam-se. Mas a quarta, aleluia, vai falar: e aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração, honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Entenda, Jesus agora, aleluia, ele começa a instruir aos discípulos acerca de levar a sua palavra, porque a gente entendemos que o semeador somos nós. A gente entendemos, aleluia, que a semente é a palavra de Deus. E Jesus aqui no versículo de número 16 até o 18, é como Jesus ele está dizendo: olha, eu expliquei a vocês que o semeador ele tem que sair e semear, mas uma coisa eu digo a vocês: não adianta eu, aleluia, me ensinar se vocês não colocarem em prática tudo aquilo que eu estou lhe ensinando. Aí a palavra de Deus vai dizer da seguinte forma: e ninguém acendendo uma candeia, quando a gente, irmãos, para observar, quando a gente para analisar o que é uma candeia é uma lamparina, uma candeia é uma luz, aleluia. Naquele tempo, no tempo de Jesus, nós entendemos que
tinha energia elétrica. Naquele tempo se usava lamparina, ou seja, naquele tempo se usava candeia, porque naquele tempo, aleluia, não tinha os recursos, aleluia, que se tem hoje. Aí a palavra de Deus vai dizer: a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama. Ou seja, quem é que vai acender uma lamparina, aleluia, e vai colocá-la dentro de um vaso ou vai colocá-la debaixo da cama? Porque a gente entende que uma luz ela serve para clarear, e se a gente, aleluia, ligar a lâmpada, colocar ela dentro de um vaso ou colocar ela debaixo da cama, logo a gente vai entender que essa luz ela não vai resplandecer em todo o ambiente, que essa luz ela não irá atingir o seu objetivo. Por quê? Porque se a gente colocar dentro de um vaso ou debaixo de uma cama, vai ficar uma luz abafada, logo não vai, aleluia, iluminar o ambiente. Aí Jesus ele prossegue dizendo: mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Agora eu pergunto, aleluia, o que é um velador? Geralmente um velador era um suporte de madeira, aleluia, que era usado, aleluia, para colocar uma vela em cima dele, ou então era usado para colocar uma candeia, uma lamparina ou uma luz. E observe, irmão, que o velador ele sempre tinha que estar em algum lugar de destaque, ou seja, em cima da mesa, ou algum lugar que desse, aleluia, para, aleluia, clarear todo o ambiente. A gente entende que, aleluia, nos interiores, geralmente muitos interiores, meu pastor, aleluia, a construção ela não era concluída ao teto, ou seja, sempre ficava uma brecha, aleluia, não subia até em cima, até o teto ou a parede. E muitos naquela época e até hoje em dia em alguns interiores, o que é que ele faz? Ele pegava o velador, colocava a vela em cima ou a candeia e colocava em cima da parede. Por quê? Porque aquele velador, aquela vela, aquela luz em cima daquela parede iria, aleluia, clarear todo o ambiente. E justamente isso era a estratégia que Jesus, aleluia, ele estava passando para aquela multidão, para os discípulos. Aleluia, glória a Deus. Agora, irmão, a gente entende, a palavra de Deus vai dizer que ele se fez como a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Em outras palavras também ele vai dizer: vós sois sal da terra e também luz do mundo. Mas a gente também entende que a luz aqui, ela simboliza a palavra de Deus. Sabe por quê, meu pastor? Porque lá em Salmo 119, 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A gente entende, aleluia, que quando, irmão, a palavra de Deus é pregada, quando a palavra de Deus é recebida, aleluia, o que era trevas agora se torna luz, aleluia, o que era escuridão, aleluia, vai se tornar luz. Observe, se a gente, aleluia, ligou uma luz, é porque o ambiente estava escuro, sim ou não? Se o ambiente estava escuro, muitas coisas estavam ocultas às nossas vistas. Aí ele vai falar no versículo de número, aleluia, 17: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. O que é que ele quer dizer, irmão? Assim como a lâmpada acesa, ela clareia as trevas, assim como a lâmpada acesa, ela vai trazer à vista aquilo que estava oculto. Da mesma forma é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela entra, aleluia, aquilo que estava oculto se torna, aleluia, visível. Aquilo que era escuridão agora vai se tornar luz. Observe,
para retratar a sua palavra, aleluia, para, aleluia, dar uma lição aos discípulos, para dar uma lição a todo aquele povo, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Observe, irmão, que lá em 2 Timóteo, capítulo de número 3, vamos acompanhar aqui, para a gente entender melhor. 2 Timóteo, capítulo de número 3, aleluia, glória a Deus, bendito seja o teu nome. Capítulo de número 3, versículo 16 e 17 vai dizer: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, aleluia, e perfeitamente instruído. Observe que quando a palavra de Deus ela é recebida, quando a palavra de Deus é entendida, aleluia, e quando a palavra de Deus ela é praticada, a gente vai entender que aquela pessoa, aleluia, que estava em escuridão, ela começa a observar, aleluia, uma luz lá no fim do túnel. Observe que os seus pecados que estavam ocultos, a palavra de Deus agora vai trazer, aleluia, o que estava em culto a ficar visível. Por quê? Porque aonde a palavra de Deus chega, tem que haver mudança, tem que haver transformação. Aonde a palavra de Deus chega, aleluia, não fica do mesmo jeito. Aleluia, a palavra de Deus vai dizer lá em 2 Coríntios 5,17: e assim que se alguém está em Cristo, aleluia, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. O que é que ele está dizendo? Que quando a palavra ela entra, aleluia, tem que existir a mudança, aleluia, tem que existir, aleluia, a transformação. A palavra de Deus é bem verdade que vai dizer: vinde como estáis, mas não poderemos continuar da mesma forma, porque aonde o Espírito chega, aleluia, tem que, aleluia, as trevas vai bater em retirada. Aonde a palavra de Jesus chega, o ocultismo, aleluia, ele tem que ser visível, aleluia, a todos, aleluia, glória a Deus. Versículo de número 17 vai dizer: vede, pois, como ouves. O que é que a gente entende, irmão? Porque tem pessoas, irmão, que ouvem a palavra de Deus, mas não pratica, né? Não guarda no seu coração. Observe que o salmista Davi, ele diz: guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando a gente, irmão, ouve, aleluia, e pratica, é uma coisa, mas quando a gente ouve e não pratica, é outra. É por isso que ele diz aqui, ó: vê depois como ouves. Ouves o que, meu pastor? A palavra de Deus. Ouves a palavra de Deus, porque o capítulo de número 8, versículos do 4 até o 18, vai se retratar sobre a palavra de Deus. A gente vai entender isso, irmão, né? E observe aqui, ó, o que é que diz lá em Mateus, para a gente entender. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24 vai dizer: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí a palavra vai dizer que desceu a chuva e correram rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, mas aquela casa ela não caiu. Por quê? Porque aquela casa ela estava edificada sobre a rocha. A rocha aqui representa Jesus Cristo de Nazaré. Aquele homem, irmão, ele ouviu a palavra, ele guardou a palavra, ele colocou a palavra em prática, e entendemos que quem coloca a palavra de Deus em prática, pode vir a tempestade que vier, pode vir a chuva que vier, aleluia, pode
que para poder isso acontecer, eu e você tem que escutar, eu e você, aleluia, tem que guardar, eu e você tem que colocar em prática, aleluia, para poder a palavra de Deus se cumprir. Aleluia, glória ao Rei da Glória, bendito, aleluia, seja o Cordeiro de Deus, aleluia, bendito seja o teu nome. Aí a palavra, irmão, vai continuar, porque a qualquer que tiver, lhe será dado. Mateus 6,33 vai dizer: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o que é que Jesus ele está falando aqui, irmão? Que quando eu e você ouve a palavra, quando eu e você coloca a palavra em prática, quando eu e você busca o reino de Deus em primeiro lugar, aleluia, então as demais coisas vai ser acrescentada, aleluia, na minha e na tua vida. Agora observe como é que ele vai concluir essa mensagem. Ele vai dizer: e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será direita. Glória a Deus. Veja bem, irmão, e aquele, aleluia, qualquer que não tiver, tiver o que? A palavra de Deus. Aquele que não tiver a palavra de Deus, até o que lhe parece ter, lhe será tirado. Vamos ver Mateus novamente, capítulo de número 7. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Rei da Glória. A gente acabou de ler, irmãos, que o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que deu credibilidade, que praticou, veio a tempestade que veio o que a palavra que expôs, mas não derrubou aquela casa. Mas observe o homem que escuta e não pratica. Veja o que vai acontecer. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande, aleluia, a sua queda. Entendemos, irmãos? Veja, a palavra de Deus vai dizer que aquele, aleluia, que não guarda a palavra, que não, aleluia, pratica a palavra, aleluia, ele não prevalece. Aqui, aleluia, em Lucas, versículo de número 16 vai dizer: e a qualquer que não tiver a palavra, até o que parece lhe ter, lhe será tirado. Observe que aquele homem, ele edifica a sua casa sobre a areia. A palavra vai dizer que veio os ventos, aleluia, veio a chuva, veio a tempestade, e aquela casa, ela não prevaleceu. Ou seja, a palavra vai dizer que aquele homem, ele tinha uma casa, mas como ele não, aleluia, guardou a palavra, como ele não praticou a palavra, até o que ele tinha, aleluia, lhe foi tirado. É o que a palavra de Deus aqui diz, que aquele, aleluia, que não, aleluia, tiver a palavra, até as coisas que ele parece ter, lhe será tirado. É isso que aconteceu com aquele homem. Aquele homem, ele só tinha uma casa. A palavra vai retratar pelo menos que ele tinha somente aquela casa. Mas como ele não guardou as palavras de Deus, até o que ele tinha lhe foi tirado. Aleluia, glória a Deus. Mas só que, ó irmão, essa passagem da parábola da candeia, Jesus ele quer trazer uma lição. Aleluia. Nessa noite para nós, Jesus ele quis trazer uma lição para os discípulos, e nessa noite também ele quer, aleluia, trazer, aleluia, uma lição para nós. Ele está dizendo: eita, nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele diz: olha, meu filho, eu te escolhi desde o ventre, aleluia, da tua mãe, aleluia, eu lhe tirei no anonimato, aleluia, eu lhe tirei das trevas, aleluia, e me coloquei na minha, aleluia, maravilhosa luz, aleluia, aleluia, te lavei com o meu sangue, eu coloquei as tuas palavras
palavras, aleluia, na tua boca. Agora eu te digo, leva a minha palavra, não esconda a minha palavra não, aleluia, não bote a minha palavra debaixo de uma vasilha, não bote a minha palavra debaixo de uma cama, mas leve a minha palavra, aleluia. Nós entendemos, irmãos, aleluia, que Jesus, antes de subir ao céu, ele reúne os discípulos, reúne a multidão, aleluia, e dá uma ordem. Entendemos que não foi uma escolha, foi uma ordem. Ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, Jesus, ele estava cobrando, aleluia, o que ele tinha ensinado, aleluia, na parábola do semeador, porque ele vai dizer: olha, o semeador, aleluia, saiu a semear a minha palavra, aleluia. E aqui, irmão, ele está cobrando, ele está dizendo: ó, não deixe, aleluia, a candeia debaixo de um vaso ou debaixo de uma cama, mas bote em um lugar onde clareia tudo. Sabe o que ele está dizendo? Eu te chamei, te escolhi, te capacitei para tu levar a minha palavra. Faça a minha obra, se envolva na minha obra, porque eu serei contigo. Sobre minha fé, aleluia, eu serei contigo por onde quer que tu andares. Fechei a Bíblia, viu, irmão? Observe, aleluia, que, aleluia, Jesus, Deus, ele chega para Josué e diz: olha, Josué, meu servo Moisés é morto, mas deixa eu te dizer uma coisa: assim como fui com ele, assim também eu serei contigo. Mas observe que logo abaixo ele vai dizer: medita no livro da minha lei, aleluia, de dia e de noite. Por quê? Porque a palavra é luz, a palavra é vida, e a gente, irmãos, como cristãos, a gente tem que estar, aleluia, ligados na palavra, porque o crente sem palavra, ele não é luz, aleluia. O crente, aleluia, que não busca a palavra de Deus, ele jamais será luz, porque a palavra de Deus é a lâmpada dos nossos pés e a luz, aleluia, que clareia o meu e o teu caminho. Assim diz o Senhor nessa noite a vós, aleluia. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Agradeço também ao nosso pastor aí a confiança, né? Eu creio em Deus, irmão, que Deus, ele é da vontade dele que eu e minha esposa permaneça nesse lugar, né? Eu sinto isso no coração, irmão, e que seja feita a vontade de Deus e não a nossa, né? Porque quando a gente faz a nossa vontade, dá errado, irmão. Eu sou prova viva disso. Muitas vezes eu fiz a minha vontade e quebrei a cara, e agora eu digo: não, Senhor, seja feita a tua e não mais a minha, porque a vontade de Deus, irmão, ela é boa, perfeita e agradável, né? E a palavra de Deus também vai dizer que muitos caminhos para o homem parecem ser caminho de vida, mas o final dela é caminho de morte. Ou seja, muitas coisas que a gente toma para resolver, né, às vezes não é o que Deus quer na nossa vida. Ele diz: renuncie a si mesmo. Ele está falando: olha, deixe de lado todos os seus objetivos e vem agora fazer o que eu quero que você faça, né? O apóstolo Paulo, ele disse: eu não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. E que Deus abençoe a vida de todos. Amém. Amém.